Bom dia! Começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Hoje é terça-feira, 10 de julho, e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Hoje vamos falar sobre projetos, obras, licitações em São Vicente. Para tratar dos temas, o Bom Dia Baixada recebe o prefeito de São Vicente, Pedro Gouveia. Seja muito bem-vindo, prefeito. Bom dia, Nathalie. Bom dia, doutor Fernando Paulino. Bom dia a você que nos assiste. Uma honra poder estar aqui com você, falando um pouquinho da cidade de São Vicente. O prazer é todo nosso. É sempre muito bom prestar contas à população que nos assiste e à população que depositou a confiança na administração, na sua administração. É verdade. E também Fernando Paulino, coordenador de licitações e contrato. Fernando, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Obrigado, muito bom dia. Bom dia aos telespectadores. É uma honra estar aqui e poder ajudar um pouquinho a esclarecer para a população como funcionam as questões licitatórias. Eu acho que esse é o grande mote do nosso programa, porque muita gente não entende, né, prefeito? O quanto é difícil uma licitação sair, ser efetivada e virar a prática. Exatamente. Não é mesmo? Até a contratação da empresa efetivamente, existem muitos entraves legais, né, que deixam o processo um pouco moroso, digamos assim. E a partir de agora, você também pode participar do nosso programa, fazer sua pergunta para os nossos convidados pelo nosso WhatsApp, que já está aí na tela, pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos simultaneamente ao vivo, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Prefeito, ponto final na briga com a Sabesp? Ufa! Graças a Deus aí conseguimos, né, um avanço importante. Esse contrato com a Sabesp é um contrato que já faz muito tempo que nós brigávamos para conseguir assinar o contrato, mas nós, prefeitos, entendíamos que era necessário que a Sabesp fizesse alguns gestos, né, em benefício dos municípios. E hoje, com a doutora Carla à frente da presidência da Sabesp, isso foi possível. Houve esse canal de conversas, de comunicação entre nós e a partir de agora acredito que as coisas fluam. Assinamos na semana passada esse contrato, a cidade de São Vicente foi beneficiada aí com obras, né, com investimentos que serão feitos na cidade, na ordem de 550 milhões. Receberemos também ao longo dos 30 anos, diretamente nos cofres da prefeitura, cerca de 190 milhões. Assinamos também o Onda Limpa 1 e o Onda Limpa 2. O Onda Limpa 1 fará obras, né, complementares no Jockey e na Vila Margarida, que nos possibilitar chegar até 87% de saneamento na cidade. E o Onda Limpa 2, que é na área continental de São Vicente, que a gente quer iniciar já em 2019, levará a cidade aí até 95% de saneamento. Isso são números muito expressivos, números de primeiro mundo. Claro. Isso para a gente é um avanço, porque quando a gente fala em saneamento, a gente fala em qualidade de vida, a gente fala em saúde pública. Então, realmente, os resultados desse contrato que foi assinado agora são extremamente positivos para São Vicente. Outras cidades também já assinaram nessa última semana e muitas outras cidades assinarão daqui para frente, porque a partir de agora nós criamos uma meta aí, criamos um modelo de contrato para que as outras cidades possam seguir, as outras cidades também possam ser beneficiadas da forma como São Vicente foi e essas outras cidades que assinaram no mesmo instante. E mais célere, né? Quando a gente pega um modelo de contrato, tudo fica mais fácil, Exatamente. Não é mesmo, doutor Fernando? Ajuda bastante, né? Quando já vem o esqueleto pronto de como deve seguir o processo, as coisas ficam um pouco mais simples, né? Menos devagar. Exatamente, assim. menos moroso, mas de qualquer maneira a gente também continua tendo o mesmo regramento, né? Que envolve representações, impugnações, sempre das empresas que têm interesse em estar participando da disputa licitatória. Antes da gente entrar no ar, a gente falava, eu te perguntava, a gente vai conseguir esclarecer para o público por que é tão difícil, tão demorado uma licitação? E o prefeito colocou, dá o exemplo da iluminação pública, porque a iluminação pública é sim, e foi durante muito tempo, uma das maiores reclamações de quem vive na cidade, né? Só que muitas vezes a população que está do outro lado pensa que a iluminação pública, o problema acontece e a solução vem do dia para a noite. Exatamente. E não foi assim, né? Não, de jeito nenhum. Na verdade, o que aconteceu na iluminação pública foi exatamente uma representação junto ao Tribunal de Contas. O que isso acarretou? O Tribunal de Contas suspendeu o nosso processo administrativo para contratação da empresa e, por conta disso, nós tivemos que fazer uma contratação emergencial. Né? Então, assim, enquanto o Tribunal de Contas não analisou a representação
de uma das licitantes que entendia que alguma das cláusulas do edital... Que ela teria sido prejudicada. Exatamente. Então, a gente não pôde efetivamente licitar. A gente teve que aguardar o Tribunal de Contas apresentar uma decisão dizendo, olha, a empresa tem razão em parte, tem razão totalmente, alterem o edital, alterem em parte. Isso demorou quanto tempo? Isso demorou mais ou menos 2 meses. Só essa questão da representação. Depois de resolvida a questão da representação, quando a alteração ela é muito grande do edital, a gente tem que reabrir o prazo de 30 dias novamente para abertura. Já é mais um mês. Exatamente. Correndo os mesmos riscos de impugnação, representação. Então, tudo isso deixa o processo bem moroso. Então, assim, não é que a prefeitura ela não quer licitar, ela quer licitar, só que ela esbarra mesmo na lei. A lei de licitação, quando ela foi criada inclusive como um instrumento para evitar corrupção, sim, né, para o combate à corrupção. Sim. No entanto, ela é muito morosa, ela é cheia de burocracias, a gente pode dizer. Sim. Existe uma forma de transformar esse processo que é necessário, que ainda é um instrumento muito usado pelas administrações públicas, em uma ferramenta mais célere? Então, na verdade, para a gente falar hoje em celeridade, a gente teria que mexer na lei. A lei hoje, do jeito que ela está em vigor, ela continua engessada, fazendo com que o processo seja moroso. O que existem são outras modalidades, por exemplo, a parceria público-privada, né, que também é bem burocrático até você conseguir efetuar todas as etapas, até a cidade poder fazer uma PPP, né? E aí, na verdade, não é nem que o processo ele é mais célere, é que, na verdade, assim, numa parceria público-privada, você acaba fazendo uma contratação por um período maior. Ou seja, você vai ter problema só daqui muito tempo, se for ter problema. Exatamente. Você vai acabar enfrentando um novo processo licitatório num período maior, mais para frente, 10 anos, 5 anos, dependendo de como a lei municipal for aprovada. Falando em parceria público-privada, prefeito, como é que a administração tem lançado mão dessa ferramenta que muitas vezes é a solução para que problemas que só a gestão pública, só o investimento da gestão pública não consegue resolver? As PPPs, elas são, né, extraordinárias para os municípios. Tenho certeza que essa é uma tendência ainda pouco praticada nos municípios, né, no país, porque também é uma legislação, um regramento novo. Nós, em São Vicente, temos já uma lei aprovada de autorização para que a gente possa fazer as PPPs. Nós temos uma cartilha para que os empresários, as pessoas interessadas, elas possam identificar atividades, né, que elas possam estar participando de PPPs, que a gente tem a oferecer. Então, eu vejo assim que realmente vai ser uma tendência, vai ser algo que vai acontecer muito mais, porém ainda é muito desconhecido, ainda existem muitos tabus em relação às PPPs e a gente precisa desmistificar isso trazendo esclarecimento, mostrando para as pessoas essa questão de que as PPPs elas acabam sendo muito positivas, porque você acaba muitas vezes engessado o poder público para poder realizar algumas coisas. E quando você coloca a iniciativa privada executando aquilo, dá muito mais celeridade, dá muito mais qualidade às coisas, até por conta da própria legislação das licitações. Haja vista que agora houve uma mudança, né, Fernando Paulino, em relação aos valores, né, das licitações, que você pode até, acho que, explicar melhor, mas nós ficávamos muito engessados. Você vai fazer uma compra direta, você tem um valor máximo, né, que era permitido, de R$8.000 para você fazer essa compra. Hoje esse valor aumentou, as concorrências, as tomadas, então tudo isso agora te deu um valor mais alto para que você, dentro dessas modalidades, consiga fazer essas compras, consiga fazer tudo isso. Os ritos de prazos, eles são muito complexos, né? Você tem esses prazos e que esses prazos acabam, muitas vezes, dificultando esses processos licitatórios, tudo. Então, as PPPs, elas vêm facilitar isso, porque as PPPs, elas entregam tal serviço para uma empresa, para o privado, isso durante um período muito maior. Então, você não fica tendo que todo ano estar fazendo uma licitação, estar renovando aquele contrato. Você faz a PPP, entrega, ele vai fazer aquilo por 10, 15, 20 anos. Até porque, quando você faz um novo processo de licitação, começa tudo do zero, né? Começa tudo do zero, exatamente. Você
Quando você coloca uma, que a gente chama, né, vulgarmente, de colocar a licitação na rua, né, da gente dar publicidade, é tudo do zero. Dependendo da modalidade, é 30 dias ou 15 dias o edital, e aí você começa tudo do zero. E aí você acaba entrando na questão do que a gente já falou da iluminação. Se alguém impugna... E aí geralmente você tem que fazer impugna, né? Sim, impugna, geralmente. Impugna. E normalmente eles esperam chegar o último dia do prazo para impugnar. Então, assim, quando você vai tendo a esperança de que, nossa, hoje é o dia, vai andar, entra uma impugnação e trava todo o processo. Tudo estaca zero. É bem Como é que complicado. esses novos tetos vão facilitar, vão ajudar as os prefeituras? tetos, eles praticamente dobraram, né? Antigamente, a gente ainda tem, né? Porque eles vão começar a valer agora, se eu não me engano, do dia 18 ou 19 de julho. A gente tinha R$ 8.000 para compra direta de serviço comum e R$ 15.000 para serviço de engenharia. Hoje, os valores praticamente dobram. A gente vai começar a ter 16.500 para comum que bom. e mais de R$ 200.000 para serviço de engenharia. E aí também existe a modalidade do convite, que aí a gente coloca esses mesmos valores, só que seria R$ 80.000 para serviço comum e 150.000 para serviço de engenharia, que vai estar dobrando também praticamente. Para quem está em casa entender, como isso impacta, por exemplo, numa necessidade de uma compra básica, vamos pensar assim. Por exemplo, um processo que hoje, de R$ 80.000, que a gente demoraria aí uns 30 dias para licitar, com a nova lei a gente vai demorar 15. Quer dizer, metade do prazo. Metade do prazo. Que em vez de a gente fazer um pregão, a gente vai poder fazer um convite, que os prazos são menores. Quando a gente fala em PPP, Pedro, a gente fala, lógico, em atrair investidores, né? Como que São Vicente tem trabalhado para que os investidores venham para a cidade? A cidade tem que estar estruturada. A cidade ela precisa passar confiança para quem quer investir no município. E isso se dá por uma administração que faz seu governo com transparência, que apresenta os números, apresenta, né, o dia a dia da prefeitura, que faz com que os seus serviços funcionem. Essa infraestrutura, né, viária, ela é muito importante para a maioria das pessoas que querem investir na cidade. Então, você colocando a casa em ordem, você tendo uma cidade ajustada, uma cidade que dê essa garantia, essa segurança para quem quer investir, isso é o primeiro passo, é a primeira coisa que o empresário ele enxerga, que ele vê, que ele procura saber como que a cidade está se portando, se ela está com as certidões, se ela não está, se ela é boa pagadora, se ela não é. Isso tudo é levado em consideração para que possa atrair os empresários a investirem na cidade. Hoje foi destaque no principal jornal local da cidade a questão das dívidas com o IPTU. São Vicente é a terceira no ranking, onde há mais inadimplência. Como é que isso tem impactado no dia a dia de obras que são importantes, especialmente na educação? Sim. Nathalie, isso é impressionante e aí é uma tese que eu defendo e sempre defendi e hoje a gente está vivenciando isso na cidade de São Vicente. Nós assumimos a prefeitura em janeiro de 2017, estive aqui algumas vezes e falei desses números para você. Nós chegamos a mais de 50% de inadimplência nos anos anteriores ao que eu assumi. No ano de 2017, nós chegamos a uma inadimplência de 36 e alguma coisa, 37%. Isso demonstra que as pessoas também, elas agem muito de acordo com o governo se comporta. Claro. De acordo com os serviços que são oferecidos. Claro. Nós tínhamos problemas na coleta de lixo, problemas na saúde, problemas na educação, que a educação não funcionava, só funcionavam 2 horas. Na zeladoria. Creches fechadas, funcionários sem receber, falta de zeladoria. Tudo isso faz com que a pessoa ela desanime, porque o IPTU é um contrato. Claro. O IPTU é um serviço que ele paga e que ele quer receber de volta esse benefício. Então, a partir de 2017, nós nos dedicamos a reorganizar a cidade, a colocar com que esses serviços, né, estivessem funcionando, fazer com que as escolas funcionassem, saúde e assim por diante. Nós conseguimos aí um resultado super expressivo de 37% de inadimplência, sendo que a gente tinha uma média histórica de 35%, 40%. Como outros municípios também enfrentam esse desafio. Porque o IPTU... acaba muitas vezes a pessoa, ela num momento de aperto, no momento que ela perde o emprego, é a primeira coisa que ela deixa de pagar. Ela sabe que o impacto vai vir, mas não vai vir
de imediato, vai vir mais a médio a longo prazo esse impacto, porque ela pode perder o imóvel, ela pode ter consequências também em relação a isso, ela pode ficar com o nome sujo, pode ser protestada, então também existem impactos, mas são mais a médio e longo prazo, diferente de uma conta de água ou de uma conta de luz que ela pare de pagar. Né? Exatamente, e aí com 1, 2 meses ela tem lá o serviço interrompido, sendo que a prefeitura ela não tem esse tipo de prática. Quando a gente fala de PPPs, o prefeito muito bem colocou que é um instrumento novo. No entanto, é um instrumento muito positivo para as administrações públicas. Você acredita que, a médio prazo, elas sejam uma ferramenta mais utilizada? Com certeza, porque principalmente pela questão da melhoria do serviço, como o prefeito propriamente colocou, e também por conta de desafogar um pouco o setor de licitações, né? Porque assim, você vai resolver, por exemplo, você faz uma PPP da iluminação, você vai resolver um problema ali por pelo menos 20 anos, né? Então assim, aí você foca em outras questões, porque assim, o setor de licitações, ele é um setor que ele envolve muito processo, né? A gente costuma focar nos processos maiores, iluminação, pavimentação, mas assim, se a gente olhar lá dentro mesmo do setor, você licita tudo, né? Desde uma caneta até uma obra de conjunto habitacional. Então, assim, você tirando da frente, vamos dizer assim, as licitações maiores, falando, pô, isso aqui eu resolvi, a PPP é de 10 anos. Vamos pro próximo problema. Legal. Você consegue focar mais nas miudezas que tem todo dia praticamente. E isso acaba acelerando a administração da cidade como um todo, Exatamente. né? É verdade. Desafoga. Sim. Com relação à infraestrutura viária, e aí eu falo de asfaltamento, né? O grande desafio de São Vicente é colocar as ruas em ordem. Sim. Aquele cronograma que foi lançado há um tempo atrás, ele vai ser cumprido, prefeito? Vai ser cumprido, pode ter certeza absoluta disso, né? Para que isso aconteça, nós tivemos aí nos últimos 3 meses o setor em que o Paulino é responsável, trabalhando a todo vapor para que a gente pudesse fazer as licitações, para que a gente pudesse até, porque é interessante aqui a gente ter essa oportunidade de esclarecer algumas coisas também, Nathalie. Esses recursos, eles são recursos que existem lá, estão lá no governo do estado, no governo federal, mas você precisa se tornar capaz para trazer esses recursos. Para isso, nós temos que fazer projeto, nós temos que apresentar um estudo, nós temos que solicitar, até que a gente consiga ter a garantia desse recurso, para que a gente possa ter ali um número e diante desse número, dessa rubrica, a gente vai fazer as licitações, a gente vai abrir os processos licitatórios, que aí tem todos esses entraves, aí esses desafios que o Fernando Paulino nos colocou aqui muito bem. Mas fizemos tudo isso, cumprimos nossa lição de casa, fomos aprovados aí e a partir de agora a cidade é um canteiro de obras. Sexta-feira foi o nosso prazo final, o nosso prazo limite, e aí nós emitimos várias ordens de serviço já para iniciarem todas essas obras. São recursos da AGEM, recursos do DETRAN, DAD 2017, DAD 2018, Desenvolve, Secretaria de Planejamento, Ministério do Turismo. Tem muita verba, muito recurso que a gente conseguiu trazer, que a nossa equipe teve a capacidade técnica de trazer esses recursos. A equipe do Fernando Paulino, junto com o nosso secretário Jefferson, licitaram todas essas obras e nós iremos aí pavimentar muitas ruas. Nós temos aí uma previsão de asfaltar até o final desse ano 70 e poucas ruas, vamos colocar aí 70 ruas. Já começamos muitas dessas obras, já fizemos muitas dessas obras, estamos agora fazendo a duplicação da Angelina Prete, estamos fazendo aí a pavimentação da Rua 7 na Vila Ema, que é também uma reivindicação antiga, várias ruas ali no Jardim Irmã Dolores, enfim, Minas Gerais. Temos um monte de ruas aí que estão sendo pavimentadas, Nações Unidas, enfim, a gente vai ter a cidade um canteiro de obras nesses próximos meses, graças a essa interlocução muito positiva que nós temos com o governo do estado. Sim. Isso é essencial a gente falar. Nós temos que, independente... O município não faz nada sozinho, né? Nada sozinho, independente das questões aí partidárias, se a gente gosta, se a gente não gosta, como que é a situação ou não, nós temos a obrigação de trabalhar pelo munícipe. E trabalhar pelo munícipe é buscar recursos no governo federal, no governo estadual, porque os municípios eles não têm recursos próprios
para poder fazer esse tipo de investimento. Então a gente tem que buscar esses recursos fora, tem que buscar esses recursos com quem tem mais. Claro. E quem tem mais é o Estado e a União, e aí nós precisamos, de fato, nos organizar para que a gente consiga trazer cada um desses recursos. E as pessoas precisam entender que esses recursos, eles também não vêm de uma vez só para a prefeitura. É verdade. Que eles não vêm numa única vez lá na conta da prefeitura. Cada obra dessa tem uma conta aberta, cada obra dessa recebe esse recurso gradativamente conforme você vai apresentando o serviço executado, não tem dinheiro na frente, não tem absolutamente nada. Então, também a partir de agora, a capacidade nossa de organização para que a gente faça essas obras é na medida aquilo que vai vir de recurso para a gente pagando as empresas ou colocando dinheiro, né, nos fornecedores, pagando os fornecedores, porque muitas dessas obras também serão executadas pela própria prefeitura. Então, é um misto aí de ações que a gente vai estar fazendo e que nos próximos meses vai dar para a cidade de São Vicente uma outra cara, tenho certeza disso, do que nós estamos falando e desse compromisso que nós temos com a cidade. E nesse sentido, doutor Fernando, é importantíssimo que o Departamento de Contratos e Licitações esteja atento ao cronograma de obras. Sim, na verdade, a nossa equipe ela é bem unida nesse sentido, né? Nós temos as secretarias sempre em reuniões, sempre cada uma passando para outras a situação. Por exemplo, tem a Secretaria de Projetos Especiais, que é quem faz esses projetos Sim. que o prefeito acabou de colocar para virar verba. Então, aí isso envolve a Secretaria da Fazenda, a Secretaria Jurídica, a Secretaria de Governo, faz parte, a parte de licitação faz parte da Secretaria de Governo. E aí, nesse link entre todas as secretarias, é que a gente vai fazendo praticamente uma linha de produção. Olha, chegou o convênio, vamos licitar. E São muitas reuniões. São muitas reuniões. São muitas reuniões para a gente conseguir chegar nesse momento, Nathalie. Exatamente isso. O Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente abre com as perguntas dos telespectadores. Não saia daí, até já. O Bom Dia Baixada está de volta e este mês muita gente decide viajar, não é mesmo? Aliás, acabamos de sair de um feriado prolongado, pelo menos aqui no estado de São Paulo. Mas antes de encarar a estrada, é preciso fazer uma revisão preventiva do veículo para evitar problemas. Veja na reportagem de Patrícia Nunes. Férias são momentos de descanso e diversão, mas para não estragar o passeio, é preciso ter certeza de que o carro vai aguentar a viagem. Esta especialista descreve os itens que precisam ser verificados. É super importante, né? Imprescindível que ela olhe o óleo lubrificante, os pneus, os freios, a iluminação do veículo, né? Luz de ré, farol, bateria, é importante, as correias. Principalmente quando alinhamento é bom fazer para quem vai pegar a estrada, né? A recomendação é para que o motorista faça a revisão pelo menos uma semana antes de pegar a estrada. Caso tenha algo não esperado no veículo, a pessoa tem um prazo para revisar, né, o carro e andar antes de pegar a estrada, não ter surpresas. Seu José vai para Campos do Jordão e já tratou de garantir que o carro esteja em perfeitas condições de uso. Eu mando verificar tudo para não ter imprevisto na viagem, que viagem é prazer, não é preocupação. Então eu mando fazer sempre isso. Mas não adianta ficar só atento e preocupado com o carro não, viu? Quem vai dirigir também precisa usar o cinto de segurança e fazer com que os passageiros também utilizem esse item que é de extrema importância. E olha só, nada de falar ao celular enquanto dirige. É considerado uma infração gravíssima. Tem aí o valor da multa de R$ 293,47, além de 7 pontos na CNH. E tem sido também a principal causa de acidentes fatais, porque o condutor, enquanto dirige, precisa ter atenção na estrada e não ao aparelho. Acaba se distraindo e aí pode gerar um acidente fatal. Muito bem colocado e muito bem pontuado pela repórter. Falar ao celular é um hábito que precisa deixar de existir entre os motoristas. É extremamente perigoso. Não é só a sua vida que você coloca em risco. Você coloca em risco a vida de outras pessoas.
E voltamos com os nossos convidados. Participam do Bom Dia Baixada o prefeito de São Vicente, Pedro Gouveia, e Fernando Paulino, coordenador de licitações e contratos. Você pode participar do nosso programa, fazer a sua pergunta através do WhatsApp, que já está aí na tela, pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos simultaneamente ao vivo, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Eu vou abrir, como prometido, com a primeira pergunta do telespectador. Pode pôr na tela, por favor? Leonardo Branco, de São Vicente. Quando o VLT vai chegar à área continental? Esse é um sonho de todos nós. O Leonardo, ele tem acompanhado aí as nossas lutas, é um grande parceiro até aí da cidade, faz um trabalho voluntário muito bacana, é um artista que nós temos na cidade, um restaurador, e ele voluntariamente tem se dedicado aí a fazer esse restauro de muitos equipamentos. O VLT na área continental é o sonho de todos nós. O governador Márcio França já se comprometeu de que quer dar agilidade a isso, já colocou o IPT para fazer um levantamento, uma pesquisa em relação à estrutura da Ponte dos Barreiros, para ver se ela precisaria ser refeita ou se uma reforma seria suficiente. Foi indicado que uma reforma é o suficiente. Melhor, né? Isso dará muito mais agilidade para que a gente possa, simultaneamente, ao novo trecho de Santos que vai ser feito, a gente possa estar fazendo também esse trecho que vai ligar Ponte dos Barreiros até o Samaritá. Isso vai dar uma vida nova à área continental, será muito bacana. Saindo um pouquinho da questão da mobilidade, mas falando também de um outro setor que é tão importante quanto mobilidade e asfaltamento, que é a saúde. Né? Verdade. Nós temos o AMI+, instalado em São Vicente, atendendo já a população. Mas nós temos também o desafio do Hospital Municipal, o antigo CREI. Ele é alvo, prefeito, de muitas reclamações, muita gente precisa do atendimento e acaba dizendo que não é bem atendido. Como é que a prefeitura tem trabalhado? Quais são os planos para que a gente consiga oferecer um hospital municipal com qualidade ao município de São Vicente? Veja, você muito bem falou aqui, nós abrimos o AMI em parceria com o governo do estado recentemente, um equipamento maravilhoso, um equipamento que, além do atendimento normal, padrão do AMI, ele faz cirurgias, tem um hospital dia lá. Nós reabrimos o hospital do Humaitá também no ano passado. Isso fez com que a gente desse uma desafogada nas nossas demandas de leito, de internações. São medidas que a gente fez, mas que a gente sabe que ainda não são suficientes para a gente dar aquela atenção que nós queremos dar na área da saúde. O hospital municipal, junto a ele, nós temos o pronto-socorro. Nós temos capacidade ali do prédio dele receber um fluxo de 600, 700 pessoas dia. Mas nós atendemos 1.200, 1.300, 1.100 pessoas no nosso dia a dia. Ou seja, é muito difícil a pessoa chegar lá e sair com um grau de satisfação de que foi atendida rapidamente ou de que ela não se deparou com uma situação ali que não é agradável, porque misturam as estações. Você coloca pronto-socorro junto com o hospital em um local pequeno, em um local que não tem a capacidade de receber esse fluxo todo, isso traz dificuldade. Fizemos um estudo, apresentamos para o governo do estado, junto com a DRS também, apontamos algumas demandas regionais que existem na área da saúde e nós conseguiremos agora dar um passo importante, assinamos um convênio com a saúde do estado para que a gente possa fazer um pronto-socorro específico, um pronto-socorro central, que ocupará o prédio onde hoje é o centro de especialidades. E o centro de especialidades vai ser deslocado para um outro imóvel ali na João Ramalho, que já está em obras, já foi alugado. E aí nós teremos esse pronto-socorro grande, bem estruturado, bem equipado para atender a população. E onde é o hospital, a gente também fará uma grande reforma, já assinamos o convênio também, para poder melhorar a estrutura do hospital, para que a gente possa aí sim ter um hospital com condições de atender melhor a população, da gente dar uma saúde não só de qualidade, mas uma saúde que dê para a pessoa também o conforto dela ser bem atendida, humanizar o atendimento da saúde. Esse é o grande ponto. Nós temos profissionais dedicados, pessoas ali que trabalham no dia a dia, maravilhosas, comprometidas, mas a gente precisa dar essa estrutura para eles, para que a população tenha esse atendimento de uma maneira que eles saiam de um momento ali de dor, de um momento... Sim. Todo mundo que chega na saúde, todo mundo... Não é porque quer.
Exatamente, todo mundo é prioridade, todo mundo está Sim, querendo ser atendido, sim. todo mundo quer uma resposta, Sim. todo mundo quer um medicamento. Ó, eu tô com um Tersol aqui, Exatamente. tá me incomodando barbaramente aqui. Imagina uma pessoa que está com dor, uma pessoa que está precisando de saúde, né, de emergência. Então a gente precisa de fato fazer essas mudanças serão significativas, importantes e trarão grandes resultados na saúde da cidade. O Hospital São José finalmente vai voltar a atender paciente do SUS. Isso era também uma outra grande demanda, foi uma grande discussão e certamente vai conseguir absorver esse fluxo que é muito grande. Quais serão os serviços oferecidos? Como é que foi celebrado esse convênio? Muito importante a gente falar sobre isso também. O hospital ele voltará a atender SUS porque a prefeitura está alugando uma parte do Hospital São José e a prefeitura colocará o serviço dentro do São José. Não é o São José que dará o serviço. São José nos aluga o espaço e a gente coloca o serviço, a gente coloca os profissionais, equipa o hospital e começa a atender pelo SUS. Então, o município está ampliando a sua rede de atendimento SUS dentro do Hospital São José. Nós estamos dando mais um passo, ou seja, para melhorar a saúde, para a gente poder ter mais facilidades e mais acesso à população de um serviço tão específico que é a saúde. Na questão da saúde, quando a gente fala de obras e de licitações na área da saúde, segue o mesmo trâmite ou tem alguma especialidade, algum ponto diferente? Segue exatamente o mesmo trâmite, é o mesmo regramento de licitações para qualquer outro tipo de contratação, né? A diferença, até pegando o gancho do que o prefeito falou em relação às obras que a gente vai iniciar, a diferença é que, assim, a obra num hospital, num pronto-socorro, envolve outras questões técnicas, né, voltadas para a área médica, né, como os gases medicinais, a estrutura do prédio em si. As especificidades. Exatamente. Então, por ser algo mais complexo, o que acontece? Essa questão que o prefeito colocou, no dia 5 de julho, a gente já contratou uma empresa que ela vai ter 90 dias para fazer o projeto básico e o projeto executivo da obra que vai ter que ser feita no local. Então, assim, são duas contratações, né? Primeiro a gente vai fazer o projeto e, posteriormente, com a aprovação do projeto, a gente vai partir para a parte da obra. E essas obras, a previsão, seguindo esses ritos, essas obras, a previsão de que elas estejam prontas, finalizadas, é de mais ou menos quanto tempo, prefeito? Conforme o Fernando Paulino falou, esse estudo, né, que nós contratamos para que essa empresa faça, que é a CPUS, que é uma empresa, né, do estado de São Paulo, então eles darão para a gente o balizamento para que a gente possa colocar o edital e aí a gente contratar uma empresa. Aí a gente vai saber o prazo de obra que nós teremos. Mas nós queremos fazer tudo isso de uma maneira bastante rápida para que a gente tenha esses resultados ainda esse ano. Mesmo que não tenhamos esses resultados 100% aplicados, mas que a gente já possa ter o pronto-socorro, talvez, inaugurado ainda esse ano, que a gente possa já, quem sabe, fazer com que o hospital seja inaugurado também. Tudo isso a gente precisa desse norte, a gente precisa desse balizamento, que são esses projetos básicos e o projeto executivo, para que a gente consiga, diante disso, fazer a licitação e ter esses prazos aí mais claros para a gente. A gente tem mais uma pergunta, pode pôr na tela, por favor. Também do Leonardo. Quando a cidade terá um plano de preservação de patrimônio artístico, histórico e cultural? Essa é uma boa pergunta, porque sem cultura e sem história a gente não é nada, né? É verdade. Eu assim, fico muito triste porque ao longo dos anos, a cidade de São Vicente, quando a gente fala ao longo dos anos, a gente está falando historicamente, até mesmo por conta de questões naturais que aconteceram, como maremotos, incêndios, tudo isso acabou não preservando o nosso patrimônio histórico, né? Nós temos uma riqueza cultural e histórica enorme, gigante, mas nós não temos esses patrimônios, temos pouquíssimos patrimônios. Avançamos muito, eu era secretário da Cultura, nós criamos o Condefasv. O Condefasv é exatamente com esse intuito, da gente buscar a preservação desses equipamentos. Também criamos o CEDOM, que é o Centro de Documentação e Memória da cidade de São Vicente. Tudo isso quando eu era secretário da Cultura. Então,
Tivemos o apoio na época do Marcos Braga, que é um historiador, Sim. que trabalha com a gente na prefeitura, um camarada fabuloso, fantástico também, assim como o Léo, que tem esse interesse pela história e pela cultura da cidade. Então, acredito que nós estamos caminhando bem nesse sentido para que a gente possa fazer com que haja essa preservação da nossa história, porque o maior patrimônio que nós temos lógico. é a nossa história. Eu sempre falo isso E para as pessoas. estamos falando da primeira cidade do Brasil. Não é verdade? Não é? Primeira cidade do Brasil, primeira Câmara das Américas. é. São Vicente foi celeiro de muitas questões que as pessoas desconhecem. Exatamente. Né? Então a gente precisa estar buscando a preservação disso. E são pessoas como Léo, como Marcos Braga, como tantos outros que a gente conhece, que amam a história da cidade, a cultura da cidade e que acabam fazendo esses movimentos e a gente, poder público, acaba em parceria buscando a preservação desses equipamentos. E precisa mesmo, é a nossa história, é a nossa identidade. O Bom Dia Baixada vai para mais um rápido intervalo, a gente volta em instantes. Até já. Estamos de volta e chegamos ao último bloco do nosso programa. Participam do Bom Dia Baixada o prefeito de São Vicente, Pedro Gouveia, e Fernando Paulino, coordenador de licitações e contratos da cidade. Ainda dá tempo de você participar, fazer sua pergunta para os nossos convidados pelo nosso WhatsApp, que já está aí na tela, é o 13988779496, pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos simultaneamente ao vivo, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Já tem pergunta? Falando em pergunta, já tem pergunta na tela? Então vamos começar com o telespectador. É o Anderson Silva, de São Vicente. O centro de convenções será transformado em quê? Olha, o Anderson Silva não é o lutador não, né? Bom dia, Anderson. O Centro de Convenções é uma paixão que eu tenho. Eu era secretário de turismo quando nós inauguramos o Centro de Convenções, fizemos grandes eventos lá, foi muito bem utilizado. Tinham épocas do ano que a gente alugava para uma empresa de São Paulo para que eles fizessem formaturas. Ficava fechado o Centro de Convenções 1 mês, 2 meses só para formaturas, grandes festas e tal. Um local maravilhoso, né? Muito bem localizado, tudo, mas infelizmente foi abandonado. E hoje nós estamos aí prestes a inaugurar, vamos levar para lá a Polícia Militar, está ficando maravilhosa a sede da Polícia Militar, vamos levar um terminal de transporte urbano, vamos levar para lá algumas secretarias da Prefeitura, isso vai fazer com que a gente traga uma grande economia para o município, devolvendo imóveis que estão alugados hoje, que essas secretarias ocupam. Então, o Centro de Convenções se tornará um local ali realmente de um uso extremamente positivo para a cidade. Ao lado onde é o teatro, né? Nós estamos transformando ali a área do teatro em rodoviária e também na GCM, na Guarda Civil Municipal e o Canil. Então, nós estamos preservando o miolo do teatro para que futuramente, se a gente tiver um recurso disponível, tudo, a gente possa estar fazendo essa obra. Mas, enquanto isso, para dar uso ao equipamento, nós estamos fazendo ali uma obra rápida da rodoviária, da GCM, do Canil, fazendo uma intervenção no entorno todinho, fazendo uma urbanização ali do Bitaru, substituindo iluminação, asfalto novo, uma parte também viária nova para que possa ter a circulação dos ônibus, dos veículos. Vai ser um baita de um equipamento, está ficando muito bonito. Quero aí, dentro dos próximos 30, 40 dias, já está dando uso a esse equipamento. Era um sonho antigo, né, nosso? E tudo isso passou por vocês, Passou. né? Tudo isso passa lá pelo setor de licitações, não tem jeito, tem que passar pelo setor de licitações. Prefeito, logo mais às 10 horas tem uma entrega importante. A gente falou de saúde, né? Verdade. Tem uma entrega importante para a cidade. Nós falávamos aqui de saúde, né? Uma área tão delicada, tão sensível e importante que merece sempre os nossos investimentos e um olhar bastante atento. Estaremos entregando agora uma UTI e 7 veículos para dar suporte a toda a rede de saúde do município. Às 10 horas, na frente da prefeitura, viaturas novas, UTI, ambulância nova. Isso tudo é super bacana, é positivo para a cidade. Parceria do governo do estado? É parceria com o governo do estado e o governo federal. O governo federal também está participando? Também está participando. Ai, que bom, né? É bom. Que bom, que bom. Que bom. A gente tem que buscar recurso onde tem. Nossa equipe, eu falo sempre da nossa equipe. Tem que ser apartidário, né? Exatamente, prefeito? Exatamente. E eu falo muito sobre isso também da nossa equipe. Eu dou um valor tremendo para os nossos funcionários. Eles ficam, às vezes, até tarde no sistema para poder alimentar o sistema, para poder trazer um recurso, para poder ter capacidade técnica de se colocar à frente de outros municípios e
os governos entenderem da nossa necessidade. Então, isso é mérito dos nossos funcionários. Hoje, a cidade, graças a Deus, tem um quadro muito comprometido, tanto de cargos comissionados como funcionalismo público. Isso é muito importante. De muito respeito entre as partes, e isso faz com que os resultados comecem a aparecer na cidade de São Vicente. Porque, efetivamente, são eles, né, que fazem Exatamente, independente de quem está lá. Exatamente. Se você não valoriza e se você não tem bons profissionais, é muito difícil você gerir uma cidade com competência. É verdade, muito difícil. É verdade. Eu sou assim, a gente tem que dar honra a quem tem honra, e esses funcionários são realmente verdadeiros heróis. Os salários na cidade de São Vicente não são altos, são salários baixos, são salários defasados, mas são super comprometidos e eles percebem, acredito, toda a nossa movimentação, o nosso esforço para que a gente consiga dar mais qualidade para que eles possam executar o seu serviço, o seu trabalho no dia a dia. Prefeito, você, citando quando falou do Centro de Convenções, falou da sede da Polícia Militar, e eu quero aproveitar esse gancho para falar um pouquinho de segurança pública e do GEPOEM. Né? São Vicente está entre as 16 cidades que vai fazer parte desse programa, que está fazendo renascer o antigo GEPOM, verdade. Né, que foi implantado pelo governador Márcio França, na época em que ele era prefeito de São Vicente, e que deu muito certo. Como que vai funcionar esse projeto? Eu fiquei muito feliz também de participar desse ato, dessa solenidade a semana passada. Falei em nome dos 16 prefeitos, me escolheram por conta, né, de nós conhecermos o programa GEPOM, que era da cidade de São Vicente. Quando a gente fala do GEPOI, a gente tem que remeter, né, ao GEPOM, que foi um programa de muito sucesso, que trabalhava com os jovens, né, que eram dispensados do serviço militar, meninos, meninas, né, que tinham essa idade de 18 anos. E foi uma grande corrente do bem que nós fizemos na cidade de São Vicente. Os índices de violência caíram muito, o nível de segurança da cidade aumentou, nós recebemos prêmios da Unicef, esse modelo desse programa passou a ser aplicado em outros estados, que existe até hoje. Pernambuco tem, Minas Gerais tem, então tem alguns estados que pegaram como modelo e nós não tínhamos isso no estado de São Paulo. E o GEPOI agora, com uma nova roupagem, com uma nova formatação, ele vem atender os jovens de 16 a 18 anos, meninos e meninas que estejam estudando. Tem que ter a obrigatoriedade de estar estudando. E aí eles vão ficar 4 horas conosco, sendo que essas 4 horas eles passam por uma capacitação, por uma qualificação, aprenderão uma profissão e eles vão prestar serviços também ao município, à prefeitura, em várias frentes desses cursos de capacitação que eles farão. Então é um programa super bacana, as pessoas interessadas elas podem entrar no site da prefeitura, nós temos algumas faixas espalhadas, nós temos já algumas peças publicitárias, né, à disposição para que as pessoas interessadas possam se inscrever e participar com a gente do programa GEPOI, que são 16 cidades. O que o governador fez? Ele pegou orçamento e algumas variáveis, né, relacionadas à questão de segurança. Juntou isso e selecionou 16 cidades. Então, São Vicente é uma dessas 16 cidades contempladas com o programa GEPOI. Falando em ser contemplada, semana passada o Poupa Tempo foi entregue, né? Verdade. Ufa! Que coisa, né? Eu fico muito feliz, Nathalie, porque, assim, a gente tem um compromisso muito grande, sabe? Não é fácil você governar, não é fácil você estar lá, as cobranças são grandes, a gente tem que correr o tempo inteiro, né, atrás do prejuízo, mas a gente vê que as coisas estão acontecendo. Sim. Eu me lembro quando eu vim aqui, falava para você, ou em outras entrevistas, eu falava, a gente vai abrir o hospital do Maitá, abrimos, a gente vai ter um AME, a gente já tem um AME, a gente vai ter um Poupa-Tempo, já tem um Poupa-Tempo, a gente tem uma Univesp hoje, que é uma faculdade pública, virtual, né, dentro da cidade de São Vicente, 2 polos, um na área continental, um na ilha. Isso tudo é muito bacana, porque proporciona oportunidade para as pessoas. O GEPOI agora que está vindo. Então, as ETCRIs, que nós também colocamos na cidade de São Vicente, com cursos super bacanas, coisas mais assim para quem está antenado, aí, mais para os jovens. Economia criativa, né? Economia criativa, que é o futuro, exatamente. É o futuro. Então, assim, eu fico bastante contente, bastante feliz de ver a cidade nesse momento, onde a gente está conseguindo fazer muitas obras importantes de revitalização de equipamentos turísticos, obras
como a gente, né, sabe que tem problemas ali no deck de pesca. Deck do pescador. Que, Nathalie, é até impressionante a gente falar. Nós reformamos ali, depois que nós assumimos o governo, nós reformamos. Sim. Só que às vezes o vandalismo faz com que a gente tenha que gastar o dinheiro novamente Exato. numa obra, né, Exato. que Isso já é uma estava coisa resolvido que o problema. Isso é uma coisa que precisa ficar muito clara para o cidadão de qualquer cidade. Vandalismo é crime, em primeiro lugar, e traz um prejuízo aos cofres públicos absurdo. Não adianta a administração, seja ela qual for, ir lá fazer, deixar bonitinho, se o próprio cidadão da cidade vai e vandaliza o espaço. Aí tem que fazer tudo de novo, é ter o dinheiro que poderia estar sendo aplicado em outra área, voltando para aquele mesmo problema. Verdade. Mas eu sou teimoso. Vão quebrar, a gente vai lá e vai consertar, pode ter certeza. Eu sou teimoso, sou insistente, persistente, mas tem que haver educação, tem que ter essa cultura, mas as pessoas estão aprendendo isso. Nós tivemos agora uma experiência super bacana, que foi a Praça 22 de Janeiro. A Praça 22 de Janeiro estava totalmente abandonada, totalmente largada. Nós revitalizamos a Praça 22 de Janeiro, ainda nós vamos finalizar essa obra, porque agora, dentro desses recursos que nós conseguimos, tem algumas obras complementares ali, mas nós melhoramos iluminação, colocamos parquinho, reformamos o cinema lá, o 3D, que vai ser a Casa da Cultura, a Casa da Encenação agora. Aí você vê as famílias indo Exatamente, pra rua, né? É isso. As né? famílias estão ocupando o espaço, você passa lá qualquer hora do dia, as famílias estão lá, você passa a noite, as famílias estão lá. Então, isso é muito gostoso de você ver as famílias voltando a ocupar esses espaços públicos. Essa é a melhor fórmula que a gente tem para combater a violência, para combater todos esses problemas aí que a gente vê dentro da sociedade, é você fazer com que os equipamentos que estão abandonados, eles sejam revitalizados e sejam ocupados pelas pessoas de bem. Pode ter certeza que quando as pessoas de bem ocupam esses equipamentos, as outras pessoas, elas vão... Você inibe. Exatamente. Não passam mais a usar aquele equipamento, aquela praça. Então, a gente tem aí uma preocupação grande de também fazer essa urbanização em várias praças. Teremos agora, né, Paulino? Foi passado lá pelo setor que o Paulino coordena. Várias obras de praças que nós vamos fazer na cidade de São Vicente, na área continental, na área insular. Enfim, tem muita obra aí para acontecer, muita novidade, muita coisa bacana para a Municipalidade de São Vicente. Muito trabalho para o Fernando. Sim, e pegando o gancho do deck do pescador, né? Na semana passada a gente já deu ordem de início também, e a empresa contratada vai ter 12 meses para estar reestruturando o deck do pescador inteiro. Piso, banco, sanitário, iluminação. E não só essa obra, como várias outras, Praça da Biquinha... Que é outra reivindicação, Igreja né? Matriz, Vila de São Vicente, a Orla do Itararé, então assim... Portinho no Gleba 2. Portinho no Gleba 2. Então hoje nós temos contratadas várias empresas para várias obras na cidade, para realmente transformar a cidade num canteiro de obras, como o prefeito disse, e mostrar que a gente está aqui para trabalhar, né? A gente passou por um período muito difícil ano passado, que foi o quê? Recuperar a credibilidade, né? Com quem? Com o governo estadual, com o governo federal. Muitas vezes iam pessoas responsáveis desses órgãos lá no setor de licitação me perguntar o seguinte, Fernando, eu quero saber o seguinte, essa obra aqui, vocês vão finalizar? Porque a administração passada não finalizou e esse dinheiro eu preciso devolver. Então, assim, antes de eu entrar numa fase de licitação, eu primeiro tive que entrar numa fase de convencimento, de mostrar para as pessoas, olha, nós vamos licitar. E aí começar a apresentar uma série de cronogramas para aí eles poderem manter a verba e aí a gente poder licitar. Então, assim, a gente está trabalhando duro para a cidade ficar cada vez melhor aí para a população vicentina. Nosso tempo acabou, já estou estourada, já mandaram eu encerrar direto, mas eu posso me despedir, né, Alexia? Então tá bom. Prefeito, muito obrigado pela tua participação mais uma vez. É sempre um prazer tê-lo aqui na nossa bancada. Obrigado pela consideração. Vindo com T-sol no olho, deve estar incomodando pra caramba. Saia daqui, vá ao médico. Muito obrigada. Obrigado você, Nathalie. Beijo grande no coração de todos. Um prazer. Sempre que convidado, estarei aqui para falar sobre a cidade de São Vicente. Fernando, muito obrigado pela tua presença e pelos teus esclarecimentos. Eu acho que hoje quem acompanha o nosso programa pode entender que não é coelhinho tirado da cartola. Exatamente, não é como comprar pão na padaria, né? Eu que agradeço a oportunidade e gostaria de desejar uma boa semana a todos os telespectadores, estou sempre à disposição. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Eu volto amanhã, a partir das 8 horas da manhã.